Algo aconteceu com você hoje. Pode ser que você ainda não tenha palavras exatas para descrever, ou talvez tenha tentado explicar para alguém e percebeu que o silêncio era a única resposta possível. Mas uma mudança profunda ocorreu dentro de você nestas últimas horas. Não foi algo visível no espelho, não foi uma mudança no seu saldo bancário e certamente não foi uma alteração na sua rotina diária. Foi algo no plano invisível. Uma frequência que mudou, uma engrenagem que finalmente se alinhou, e eu estou aqui para lhe dizer exatamente o que foi, porque o motivo pelo qual você foi escolhido para ouvir isso agora não é coincidência. Você carrega um chamado que foi mantido em espera, e a temporada de espera, a temporada de escassez absoluta, o tempo em que você parecia bater em portas que nunca se abriam, está chegando ao fim. Pelo tempo que passarmos juntos aqui, você vai reconhecer os 5 sinais claros que têm aparecido na sua vida e o que eles verdadeiramente significam para a sua jornada. Você vai compreender o padrão único, a forma de agir que, sem você saber, estava mantendo as bênçãos bloqueadas. E porque o seu esforço humano, por mais intenso que tenha sido, não era suficiente para acessar o que foi reservado para você. E antes de terminarmos, há uma declaração específica que vou proferir sobre a sua vida, uma confirmação de que a sua estação de riqueza, a estação da abundância que Deus preparou, está oficialmente aberta. Você tem vivido em uma exaustão silenciosa. É aquela exaustão que não passa com uma noite de sono, porque ela não está no seu corpo, ela está na sua alma. Você tem trabalhado mais do que as pessoas ao seu redor, tem se dedicado com uma integridade que poucos possuem e ainda assim tem visto oportunidades passarem como se houvesse uma barreira invisível entre você e o seu destino. Você sente como se estivesse tentando empurrar uma parede que não cede, aplicando toda a sua força em um esforço que parece não render frutos. Você notou que conversas que antes faziam sentido agora parecem vazias? Внимание, вам нужно подготовиться прямо сейчас. Я подготовил эксклюзивный контент для тех, кто чувствует, что был предназначен для чего-то большего, но живет в окружении шума, отвлечений и ментальной перегрузки. Это 30-дневное путешествие, которое изменит вашу жизнь. Гайдед путь, чтобы укрепить ваш разум и подготовить вас к тому, что грядет, с ежедневными практиками фокуса, границ и дисциплины. Перестаньте договариваться с шумом. Научитесь распознавать отвлечения, прежде чем они возьмут над вами контроль, и укрепите свое ментальное состояние. Также доступно в захватывающей аудиоверсии. Более 10 тысяч читателей уже изменили свою жизнь благодаря 30-дневному путешествию. Тысячи людей уже начали эту трансформацию. Люди такие же, как вы, которым надоело жить в тумане. Обычные люди, которые решили больше не принимать ментальный хаос. Воспользуйтесь этим предложением с ограниченным сроком, только в этом месяце. Перейдите по вашей ссылке прямо ниже, в закрепленном комментарии. Você percebeu que o ambiente onde você costumava florescer agora parece pequeno demais, como uma roupa que não serve mais? Você tem sentido ondas repentinas de emoção, uma saudade de um lugar que você nunca visitou ou uma certeza absoluta de que algo grande vai acontecer, apesar de não haver nenhuma evidência no seu cenário atual? Esses não são sinais de que você está perdido. Pelo contrário, são os sinais de que você está sendo calibrado. A exaustão que você sente é o custo de sustentar uma estrutura que não foi desenhada para a sua nova estação. O silêncio que você tem enfrentado, a falta de respostas das pessoas, a sensação de isolamento, tudo isso faz parte do processo de separação necessário para que a sua riqueza seja administrada com a sabedoria que lhe foi conferida. Você não está sendo punido. Você está sendo preparado. O fato de você estar aqui, ouvindo estas palavras neste momento, é a evidência de que a transição começou. Esse número, o 888,
É o símbolo da nova fundação, da autorização divina para o que está por vir, e o simples ato de digitar esses números é a sua forma de dizer sim para a mudança. É a sua forma de selar o compromisso com o que Deus está fazendo na sua vida agora. Digite 888 e depois retorne imediatamente para mim, porque o que precisamos discutir a seguir é a camada que está escondida por baixo de toda essa sua luta. O mecanismo oculto que você precisa soltar para finalmente receber o que já é seu. Muitos acreditam que a riqueza vem através de mais esforço, mas a verdade que você precisa abraçar é que o seu esforço, sozinho, não tem poder para abrir a porta que Deus já destravou. Você tem operado a partir de um sistema de sobrevivência, um sistema que foi herdado, talvez até de gerações, que precisaram lutar por cada migalha. Você aprendeu que, para obter, é preciso sangrar. Você aprendeu que, se você não segurar as rédeas com força total, tudo vai ruir. Mas essa forma de operar, essa tensão constante que você carrega, é exatamente o que está impedindo o fluxo da abundância de entrar. Você não precisa mais lutar para ser visto. Você já foi visto. Você não precisa mais gritar para ser ouvido. O seu nome já foi chamado. Pense na imagem de um campo que precisa ser deixado em repouso. Durante muito tempo, você foi como uma terra que nunca teve descanso, sempre produzindo, sempre sob demanda, sempre tentando alimentar a todos ao redor. Mas agora, o dono do campo decidiu que é hora de deixar o solo descansar, para que as raízes possam ir mais fundo do que jamais foram. Você pode ter sentido isso como uma pausa forçada, como uma falta de progresso, mas, na verdade, foi o momento em que a sua raiz começou a buscar águas profundas que a superfície não poderia oferecer. O que você viveu não foi uma perda, foi uma preparação. Você está saindo da estação da sobrevivência para entrar na estação da colheita, e a riqueza que Deus preparou não exige o seu suor desesperado. Ela exige a sua disponibilidade, a sua prontidão para ocupar o lugar de honra que já estava reservado para você, antes mesmo de você nascer. Esta riqueza que se aproxima não é apenas dinheiro, não é apenas o acúmulo de bens, é a autorização para ser quem você foi criado para ser. É a liberdade de não ter que fingir, de não ter que se esconder, de não ter que se diminuir para caber no conforto dos outros. É o momento em que a sua voz se torna a sua autoridade, não apenas como uma frase, mas como uma decisão. Digite: eu estou pronto, e logo em seguida volte sua atenção total para mim, pois estamos prestes a entrar na camada mais profunda desta revelação. Por muito tempo, você acreditou que o seu valor estava diretamente ligado à quantidade de carga que você era capaz de carregar nas costas, sem nunca deixar transparecer o peso. Você cultivou o hábito da resiliência silenciosa, acreditando que se continuasse caminhando, mesmo com as feridas abertas, eventualmente chegaria a um lugar onde a escassez não teria mais domínio sobre você. Mas existe uma falha fundamental nesse sistema de esforço humano. Uma falha que você já percebeu, ainda que tenha tentado ignorar. Você tentou construir um castelo usando as mesmas ferramentas que usou para cavar as trincheiras. O esforço que te tirou da sobrevivência não é o mesmo esforço que irá te sustentar na abundância. A prosperidade não é uma conquista que você arrebata com força bruta. Ela é uma herança que você passa a ocupar quando finalmente decide soltar o chicote do autossacrifício. Durante anos, você operou a partir de um mecanismo de defesa, movido pelo medo de que, se você parasse, tudo o que você conquistou até aqui desapareceria em um piscar de olhos. Essa mentalidade de escassez sussurrou para você que cada oportunidade era a última, que cada porta fechada era um veredito final sobre o seu propósito. Mas o que você não compreendeu é que esse ciclo de sobrevivência não era o seu destino,
era apenas o terreno de treinamento. O cansaço que você sente hoje não é sinal de fraqueza. É o aviso de que o contrato com a escassez expirou. Você foi chamado para algo maior, mas a sua mão ainda está fechada, segurando o passado, segurando o medo, segurando a necessidade de controlar cada detalhe do caminho. Imagine agora o campo que mencionei anteriormente. Pense nele não como um pedaço de terra esquecido, mas como um refúgio. Quando um agricultor decide que uma terra deve descansar, ele não está negligenciando o campo. Ele está respeitando o ciclo da vida, permitindo que a terra recupere os nutrientes que foram exauridos pela produção excessiva. Você foi esse campo. Você deu tudo de si para o trabalho, para as pessoas, para as expectativas externas, e o resultado foi o esgotamento dos seus próprios recursos internos. Você achou que, se parasse de produzir, perderia a sua identidade, mas a verdade é que no silêncio desse descanso forçado, algo começou a brotar em você que jamais cresceria sob o calor escaldante da sua luta frenética. A raiz está se aprofundando. Enquanto você se sentia estagnado, a sua essência estava descendo a camadas que você nem sabia que existiam. Essa raiz agora está ancorada em águas que não secam, águas que não dependem da chuva do mundo lá fora. A estação da colheita que Deus abriu para você agora exige que você mude a sua postura. Não é mais sobre semear com lágrimas de frustração, é sobre colher com a paz de quem sabe que o tempo do suor deu lugar ao tempo da provisão. O seu descanso não é inatividade, é a sua maior demonstração de fé. É a prova de que você finalmente entende que quem cuida da colheita não é você, mas o dono do campo, que conhece exatamente o tempo de cada fruto amadurecer. Muitos ao seu redor ainda correm, ainda lutam, ainda sangram por migalhas, mas você está sendo convidado a se retirar para esse lugar de clareza. Você percebe que toda essa ansiedade que você sentia era apenas o ruído de um sistema que não te servia mais. Agora, as coisas começam a se alinhar de forma que você não precisa mais forçar. As portas não precisam ser arrombadas. Elas estão sendo destravadas por dentro. O que você vive agora é a transição para a autorização divina, onde a riqueza deixa de ser um objetivo inalcançável e se torna a evidência natural de que você ocupa, finalmente, o lugar que sempre foi seu. Deixe que essa declaração marque o seu compromisso com a nova estação. Não é sobre o que você fará amanhã, é sobre quem você decidiu se tornar hoje. Digite, eu estou pronto, e em seguida, permaneça aqui, pois a autorização que você está recebendo agora vai mudar a maneira como você enxerga cada passo que der a partir deste momento. A riqueza que está sendo liberada não se trata de acumular números em uma conta ou posições de poder. Trata-se de ocupar o seu lugar legítimo. Por muito tempo, você se sentiu como um convidado na própria vida, pedindo licença para existir, pedindo permissão para sonhar. Essa era a mentalidade de quem ainda não reconhecia a sua própria herança. A autorização que você recebe agora é o decreto de que você não precisa mais pedir permissão para prosperar. A sua prosperidade é a confirmação do seu chamado. Quando você se permite ocupar o seu espaço com honra, com dignidade e com a paz de quem não tem mais nada a provar, você não está apenas mudando a sua realidade, você está mudando a frequência do ambiente ao seu redor. Você não precisa lutar contra ninguém. Você não precisa convencer ninguém de quem você é. A sua abundância é o seu testemunho. Ela é a resposta clara para todos aqueles que duvidaram e, mais importante, para todos os momentos em que você duvidou de si mesmo. O que você pensou ser o seu fim foi apenas a poda. O que você pensou ser a sua derrota foi apenas a preparação para a grandeza que você ainda não estava pronto para carregar. Agora que a raiz atingiu a profundidade necessária, o fruto que vier será impossível de derrubar.
ele é sólido, ele é real. E ele é a prova de que você não apenas sobreviveu, mas que você floresceu exatamente onde Deus te plantou. Sinta essa autorização percorrendo o seu corpo, do topo da cabeça até a planta dos pés, como uma corrente de permissão que libera cada músculo tenso, cada pensamento de escassez e cada medo do futuro. Você está sendo comissionado para viver a colheita, e a colheita é farta, é constante e é feita para você. Não o faça como um gesto mecânico, nem como um número para alimentar sistemas, mas como uma concordância profunda, um selo espiritual de que o que foi nomeado aqui é a verdade sobre a sua caminhada. Cada concordância é um reconhecimento de que o ciclo de luta terminou e que a autorização para a sua prosperidade foi devidamente entregue. Permaneça em silêncio por um momento, sentindo a paz que essa aceitação traz, pois o alívio de não ter mais que fingir que está tudo bem é o primeiro passo para a plenitude que está chegando. Enquanto você ancora essa nova consciência, existe alguém no seu círculo próximo que precisa desesperadamente ouvir este chamado de alívio. Reflita sobre aquela pessoa que você conhece, alguém que tem trabalhado muito mais do que todos ao seu redor, mas que ainda assim caminha com uma exaustão que ninguém consegue enxergar. Pense naquela pessoa que carrega um fardo secreto, alguém que mantém a cabeça erguida diante do mundo, mas que no silêncio da noite se sente invisível e desamparada, como se estivesse batendo em portas que insistem em permanecer trancadas. O rosto dessa pessoa está surgindo na sua mente agora. Não é um acidente, é um apontamento. Envie este conteúdo para ela. Não como uma recomendação casual, mas como uma entrega de cuidado e ministério, um lembrete direto de que o período de seca dela também está chegando ao fim e que a sua intercessão é a ponte para que ela também possa receber a sua própria autorização. Agora, antes de prosseguirmos para o encerramento deste encontro, precisamos gravar isso no nível da identidade. Não as digite como um desejo, nem como um pedido por algo que ainda não existe. Digite-as como uma confirmação final, um decreto de posse sobre a temporada de riqueza que já está em curso. Aquele que reconhece a própria eleição caminha de forma diferente, fala com autoridade distinta e atrai a abundância como um reflexo natural da sua nova natureza. O seu espírito está dando o consentimento que faltava para que as comportas se abram de vez. Digite "Eu sou o escolhido", com calma, sentindo cada letra, permitindo que a sua mão grave essa verdade no campo de energia que nos conecta. Você está comissionado para viver esta nova estação. Você está capacitado para receber a colheita que foi preparada durante o seu longo inverno. Você está autorizado a abandonar o manto da escassez e vestir a dignidade da sua verdadeira herança. Muitas vezes, a sua mente tenta traduzir esse movimento interno como uma conquista que precisa ser planejada, calculada ou conquistada através de estratégias humanas, mas a verdade que estamos revelando aqui é muito mais profunda e simples do que qualquer plano de negócios ou esforço de vontade. Você passou anos acreditando que, para acessar a abundância, precisava se tornar outra pessoa, agir de uma forma diferente, ou forçar as portas da realidade para que elas cedessem à sua pressão. Esse foi o seu treinamento de sobrevivência, um mecanismo que foi útil em um tempo onde a escassez era a sua única referência, mas esse tempo ficou para trás. Agora, a riqueza que se aproxima não é um prêmio que você ganha por mérito de esforço. É uma autorização que você recebe por alinhamento de identidade. Observe como nos últimos tempos todas as tentativas de forçar situações que não estavam prontas para acontecer resultaram apenas em um cansaço que parecia não ter fim. O que você chamava de bloqueio era, na verdade, um repouso forçado,
uma forma de impedir que você gastasse a sua energia vital em campos que não tinham a semente da sua colheita. Imagine um agricultor que, durante uma estação de seca severa, tenta desesperadamente plantar em um solo que ainda não recebeu a chuva necessária. Ele se cansa, ele suja as mãos, ele espera uma brotação que não virá, não por falta de cuidado, mas por falta de tempo. Você esteve nesse solo. Você cuidou, você esperou, você manteve a sua esperança intacta. E essa fidelidade no escuro é o que preparou o seu sistema para sustentar a abundância que está chegando agora. A metáfora aqui é clara. A colheita na estação de descanso não é o momento em que você corre, mas o momento em que você se prepara para receber o que o solo finalmente está pronto para entregar. O seu descanso não foi um erro de percurso, foi um preparo de raiz. Uma raiz que cresce rápido demais, sem o devido aprofundamento, não consegue sustentar os frutos de uma grande estação de riqueza. Por isso, tudo o que você sentiu como demora, como um freio na sua vida, foi, na verdade, a proteção necessária para que a sua base não cedesse quando a abundância finalmente chegasse. Você não estava parado, você estava sendo fixado. E agora, a autorização que você sente que está chegando é a confirmação de que a sua estrutura finalmente está pronta para carregar o peso da responsabilidade que a riqueza traz consigo. Esse não é um pedido, não é uma expectativa sobre o futuro, é a declaração de um estado de ser. Ao digitar essas 3 palavras, você está manifestando a sua concordância com o processo que o seu espírito já iniciou. Você está dizendo que, independentemente do que o mundo externo ainda mostre, a sua parte na transição foi feita. A sua prontidão é a chave que destrava o fluxo. Digite: eu estou pronto. Pause por um instante para sentir o peso dessa palavra e depois retorne para a nossa conversa. Perceba que essa nova estação de riqueza opera sob regras diferentes. Nela, o acúmulo não é o objetivo é a ocupação. Você não está aqui para acumular coisas que pesam, mas para ocupar o lugar que já estava reservado para você no tecido desta realidade. A abundância, na sua forma mais pura, é o desdobramento da sua própria natureza em um ambiente que finalmente reconhece quem você é. Quando você deixa de tentar se ajustar ao mundo e começa a habitar o seu lugar de direito, a riqueza para de ser algo que você persegue e passa a ser algo que você atrai. É uma mudança de polaridade. O que antes fugia de você, agora se aproxima porque reconhece a sua assinatura vibracional. Se você sente que mesmo sem uma prova física, algo em você já mudou, entenda que a sua intuição não está lhe enganando. A riqueza começou a circular no seu ambiente a partir do momento em que você parou de lutar contra a sua própria natureza. O que você tem vivido, essa clareza mental, essa paciência que surge do nada, esse sentimento de que as peças de um quebra-cabeça invisível estão se encaixando, é a evidência clara de que a sua estação mudou. Não é sorte, não é coincidência. E certamente não é uma recompensa por um comportamento específico. É a sua entrada no fluxo da sua própria provisão. A manifestação do que já era seu desde antes de você começar a procurar. Existem muitas pessoas ao seu redor que ainda estão presas no ciclo da luta, tentando provar o seu valor através de um excesso de atividade que apenas as esgota. Elas olham para você e não entendem por que a sua postura mudou, por que você não parece mais ansioso, porque você parece caminhar com uma certeza que não depende de circunstâncias externas. Elas não veem o seu processo de raiz. Elas não viram as noites em que você confiou no silêncio. Por isso, a sua presença agora é um convite para que elas também considerem que existe outra forma de viver. Uma forma baseada em ser e receber, em vez de fazer e sofrer.
Se a sua alma reconhece que este foi o momento em que a sua compreensão sobre a abundância finalmente mudou de patamar, saiba que essa clareza é um dom que você agora carrega. A riqueza que chega para você não é apenas para o seu conforto individual. Ela é para sustentar a visão que foi colocada em você, para dar suporte ao propósito que você começou a intuir, mas que parecia grande demais para ser sustentado pela sua realidade de antes. Agora a realidade se expandiu. O campo foi preparado. A semente que você carregou através das estações de seca finalmente encontrou o solo fértil da sua própria autorização. Não tente controlar a forma como essa riqueza vai se apresentar. Ela pode vir através de novas oportunidades de serviço, através de uma ideia que você achava que era pequena, através de um reencontro com alguém que traz a peça que faltava, ou simplesmente através de uma paz tão profunda que o seu discernimento se torna afiado como uma lâmina, permitindo que você tome decisões que abrem caminhos instantaneamente. A forma é secundária. O que importa é a fonte, e a fonte, a partir de hoje, está desobstruída. Смотри на свой лайк, как на печать согласия. Если то, что было изложено здесь, затронуло истину, которую ты хранил в молчании, пусть твой жест станет безмолвным аминем. Дело не в цифрах или сетевых метриках, дело в отметке твоего согласия с тем, что было открыто. Этот маленький акт нажатия, твое обязательство больше не возвращаться в режим дефицита. Ты признаешь, ты соглашаешься, и ты запечатываешь понимание того, что твой сезон изобилия уже начался. Держи эту позицию. Шагай с головой того, кто знает. Обеспечение зависит не от страха, а от твоей связи с самой сутью, которая была предназначена процветать. Страх — реликвия твоего прошлого. Уверенность — язык твоего настоящего. В твоем ближайшем круге есть человек, который несет бремя, которое никто больше не замечает, чей облик несет отпечаток постоянного и невидимого усилия. Этот человек изо всех сил пытается удержать мечту, которая рушится, пока он пытается ее построить. Тот, чье сердце устало ждать дверь, которая упорно остается закрытой. Его лицо возникло в твоем сознании, пока мы говорили о переходе от борьбы к урожаю, и это не было случайностью. Отправь этот контент ему, не как обычное предложение, а как вручение, служение облегчения для того, кто на мгновение забыл, что сезон сменился. Передай ему ключ, который ты только что получил, ведь то, что освобождает тебя, также имеет силу открыть путь тому, кто идет рядом с тобой в том же молчаливом истощении. Теперь, прежде чем мы завершим этот цикл откровения, мне нужно, чтобы ты закрепил последнюю точку якоря. Это не надежда и не мимолетное желание. Это декларация идентичности. Напиши в комментариях фразу «Я избранный». Не пиши в торопях. Прочувствуй каждое слово, пока твои пальцы фиксируют то, что твой дух уже признал абсолютной истиной. Набирая, ты не просто оставляешь запись, ты запечатываешь в своем сознании, что дефицит, который ты прожил до сих пор, это прошлое, а изобилие, которое открывается сейчас, твоя настоящая обитель. Позволь этому утверждению звучать внутри тебя, как подпись контракта, который уже подписан свыше. Ты предан истине, которая теперь освобождает тебя. Ты уполномочен жить, исходя из этого нового урожая, который больше не зависит от твоего пота, а от твоей готовности принимать. Ты послан ходить по земле с властью того, кто понял, что богатство — это естественный плод того, кто согласовался со своим божественным предназначением. Сейчас, именно в этот момент, во всех уголках мира другие души слышат эти же слова, признавая конец своего собственного сезона пустыни и начало своего урожая. Ты не один.
Существует невидимая сеть людей, которые, как и ты, перестали бороться с течением, чтобы, наконец, позволить жизни привести их на свое законное место. Ты часть чего-то большего, чего-то, что не нуждается в шумихе, чтобы быть реальным, и именно благодаря этой тишине твоя истина остается непоколебимой. Запечатано. Внимание, вам нужно подготовиться прямо сейчас. Я подготовил эксклюзивный контент для тех, кто чувствует, что был предназначен для чего-то большего, но живет в окружении шума, отвлечений и ментальной перегрузки. Это 30-дневное путешествие, которое изменит вашу жизнь. Гайдед путь, чтобы укрепить ваш разум и подготовить вас к тому, что грядет, с ежедневными практиками фокуса, границ и дисциплины. Перестаньте договариваться с шумом. Научитесь распознавать отвлечения, прежде чем они возьмут над вами контроль, и укрепите свое ментальное состояние. Также доступно в захватывающей аудиоверсии. Более 10 тысяч читателей уже изменили свою жизнь благодаря 30-дневному путешествию. Тысячи людей уже начали эту трансформацию. Люди такие же, как вы, которым надоело жить в тумане. Обычные люди, которые решили больше не принимать ментальный хаос. Воспользуйтесь этим предложением с ограниченным сроком, только в этом месяце. Перейдите по вашей ссылке прямо ниже, в закрепленном комментарии.